Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo e nesse eu quero falar sobre como eu vivi aqui fora após a minha saída da Igreja Universal do Reino de Deus. Na verdade, como eu sobrevivi, porque foi uma verdadeira luta pela sobrevivência. Eu vou falar sobre vários detalhes, sobre vários acontecimentos, mas antes de falar sobre esse assunto propriamente dito, deixa eu falar aqui um pouco sobre uma prática que eu repudio. Eu quero manifestar aqui o meu repúdio contra essa prática, tá? Que é uma prática da Igreja Universal do Reino de Deus e de muitos dos seus pastores e bispos, tá? Infelizmente, de alguns obreiros. Eu não estou aqui generalizando, muito pelo contrário, tá? Eu estou falando especificamente desses pastores, desses bispos, desses obreiros que cometem essa prática. E eu quero manifestar aqui o meu repúdio contra isso. Geralmente, se você for buscar aí na internet e até assistir alguns vídeos no YouTube e ver alguns sites, vai ser muito comum você verificar que ali muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-membros que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus, eles são expostos nesses sites, expostos nesses vídeos, como se fossem um troféu, sabe? Há uma comemoração, há uma celebração e é triste falar, mas essa celebração, essa comemoração, essa exibição, como se fosse um troféu, é pelo fato de hoje, após eles terem saído, eles estarem vivendo uma vida de infortúnios, uma vida de dificuldades, uma vida de adversidades. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver, tá? De ler, por exemplo, sobre obreiros que saíram da igreja e que hoje, de repente, viraram mendigos, por exemplo. Então, ali no site, eu li o seguinte: olha, ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus virou mendigo. E ali mostra algum grupo de obreiros ou pastores em volta daquela pessoa, supostamente ex-obreiro, tá? Porque eu já soube de casos comprovados, tá? Que foi pego um mendigo de rua, tá? Que nada tinha a ver, que nunca tinha sido obreiro antes, mas foi colocado ali como se tivesse sido obreiro. E ali mostra que ele hoje está com uma úlcera na perna, que hoje ele está vivendo ali como mendigo, e que tudo isso foi porque ele saiu da Igreja Universal do Reino de Deus. Esses dias eu assisti a um vídeo que falava de um ex-bispo, tá? Inclusive esse bispo foi um dos 5 bispos que foi comigo à Terra Santa, Israel, tá? Quando eu fui a Israel no ano de 1991, eu fui juntamente com mais 5 bispos e esse bispo, do qual eu estou me referindo, foi um dos que estavam comigo em Israel e ele também pediu o seu desligamento da igreja, tá? E eu vi um vídeo dele na internet, aonde alguém postou um vídeo dele, na verdade, aonde há ali no final do vídeo uma imagem supostamente sendo dele, tá? Sentado na rua, todo sujo, como se fosse um mendigo, tá? Como se ele estivesse vivendo um mendigo. E aí no texto do vídeo está lá escrito, olha, ex-bispo fulano de tal, tá? Ex-bispo da Igreja Universal vira mendigo. Olha que situação. Quer dizer, que prazer, que satisfação é essa, sabe? De que um ex-obreiro, um ex-pastor, um ex-bispo tenha se tornado um mendigo. Tá? Por que expor esse lado da desgraça, do infortúnio? É simples. Porque essa é uma prática também da igreja.
Claro que isso não é feito de uma forma explícita, mas sorrateira, de maneira que aqueles que aprendem isso e fazem isso também fazem achando que estão prestando um serviço ao Evangelho, mas na verdade não, porque essa é uma doutrina do medo. O objetivo aí é único, que é amedrontar as pessoas, tá? Os pastores que lá estão, os obreiros que lá estão, os auxiliares que lá estão, os membros que lá estão, a não saírem. Porque caso saiam, então esses vão viver uma vida amaldiçoada, esses vão virar mendigos, esses vão virar leprosos, ou esses vão sofrer graves acidentes de carro, como também foram matérias que eu já vi, tá? Inclusive, se um pastor, ou um bispo, tá? Ou um obreiro, que um dia tenha saído da Igreja Universal do Reino de Deus, por algum motivo resolver a voltar, resolver a retornar, de imediato ele é pego, tá? Para testemunhar. Testemunhar o quê? Qual o testemunho que ele vai dar? Ele vai dizer o seguinte: não, eu era um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, isso aconteceu com Renato Suete, tá? Que também foi bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que assim que ele voltou para a igreja, então você vai ver aí vários vídeos onde ele é colocado no altar e ali ele digamos assim, estimulado a falar só das desgraças que ele vivenciou aqui fora, para que fique caracterizado que tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, foi pelo fato de ele ter saído da Igreja Universal do Reino de Deus. Ora, isso não é algo de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho pleno. Por quê? A doutrina do medo. Tá? Por quê? Porque o que ocorre? Quando eu pedi o meu desligamento, quando eu saí da igreja, eu me lembro que já muitos anos depois, tá? Isso aconteceu muitos anos depois. Eu me lembro uma ocasião em que eu chegava um domingo à tarde na minha casa, eu morava ali ainda em Periperi, e de repente, quando eu fui me aproximando de casa, eu vi um carro preto parado na frente, na porta de casa. E de repente, quando eu fui me aproximando mais, os vidros desse carro preto, vidros fumês, se baixaram e as pessoas que estavam ali, haviam ali dois pastores, tá, na frente, e atrás duas obreiras da Catedral da Fé de Salvador. E eles ali me cumprimentaram e perguntaram se podiam falar comigo. E eu disse que sim, claro. Os recebi, os recepcionei, tá? Abri as portas da minha casa, eles se sentaram e ali então eles começaram a relatar as suas experiências que tiveram através de quando eu estava ali pregando, ensinando, e ali uma daquelas obreiras falou sobre o seu encontro com Deus, falou da mudança que teve na sua vida, enfim, eles foram falando a importância que eu havia tido, tá, no processo de crescimento espiritual deles. E ao terminar, eles me fizeram um convite para ir até a igreja, a Catedral de Salvador. E eles falaram assim, isso era um dia de domingo, e eles me convidaram para que eu fosse numa segunda-feira. Eles falaram: puxa vida, o senhor pode aceitar o nosso convite para ir até a igreja? Eu falei: posso. Então amanhã a gente pode esperar o senhor às 5 horas da tarde? E eu falei: não, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira, pelo que o senhor reuniu de empresários, tá? É uma reunião que eu já fiz por muito tempo. Eu não queria estar nesta reunião para não causar nenhum tipo de alvoroço. Então, não pode ser na quarta-feira, que seria uma reunião de membros, uma reunião ali de busca à presença de Deus. Eu me sentiria mais confortável em ir nessa reunião. Tudo bem, então, na quarta-feira, nós podemos aguardar o senhor lá? Eu falei: pode. Muito bem. Quando chegou na quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, 3 horas da tarde,
eu havia emprestado o meu carro, tá, para um amigo que precisou numa questão de emergência. E esse amigo, ele, quando saiu com o carro, então ele teve um problema com o carro. E isso me impossibilitou de me deslocar até a catedral. E o que eu fiz? Como eu havia dado a minha palavra que iria, eu liguei para as pessoas que haviam conversado comigo, os pastores, e eles haviam deixado o telefone, e eu liguei comunicando, olha, não vai ser possível eu ir hoje por causa desse episódio. E relatei, eu estou sem carro por causa disso, disso, disso. E eles falaram, não, peraí, não se preocupe não, em meia hora nós estaremos aí para buscar o senhor. Eu falei, tá bom, já que é assim, tudo bem. Pronto, quando foi por volta de 5 horas da tarde, eles estavam na minha residência. E eu e minha esposa entramos no carro e fomos até a Catedral da Fé de Salvador. Inclusive, foi a primeira vez que eu retornei à catedral após a minha saída. Isso uns 7 anos após. Tá? Peraí, deixa eu me recordar direito para não... Isso aqui sei lá, uns 6 anos, 7 anos após. 7 anos após. Exatamente, 7 anos após. Bom, o que ocorre? Quando eu pisei os meus pés ali, assim que eu pisei os meus pés, então veio esse pastor que estava dentro do carro, que foi me buscar em casa, ele falou comigo, olha bispo, na verdade, nós trouxemos o senhor aqui a pedido do bispo Guaraci. Na época o bispo Guaraci estava aqui, cuidando do estado, e ele disse assim, o bispo Guaraci foi quem pediu que nós fôssemos buscar o senhor. E ele pediu, inclusive, que quando o senhor chegasse aqui na catedral, que levássemos o senhor diretamente lá no escritório dele, que não deixássemos o senhor ir no salão, que levássemos o senhor no escritório, que ele queria muito falar com o senhor. Eu falei, tá bom, tudo bem. E fui com eles até o escritório. Ao chegar no escritório, estava lá o bispo Guaraci, juntamente com o pastor Josias, tá? E fui ali, ele veio, me recepcionou no escritório, me deu um abraço, falou, poxa vida, Natan, olha, que saudade que eu estava de você. Você sabe que nós, pastores e bispos da Igreja Universal, amamos muito você, queremos muito o seu bem. Inclusive, eu pedi para te buscar por ordem, por quê? Porque eu vim aqui para a Bahia com uma missão dada pelo Bispo Macedo. O Bispo Macedo me deu uma missão que era dar oportunidades àqueles alguns que haviam saído da igreja, tá? Saído do quadro de pastores e bispos da igreja. E você foi o primeiro que eu pensei. O primeiro que eu pensei foi você, tá? Então estou te chamando aqui para saber se você não quer retornar a fazer parte do quadro de pastores da igreja. E naquele momento eu confesso a minha surpresa. Por quê? Porque essa nunca foi uma prática da igreja, pelo menos lá no passado. Tá? Antes, na minha época, é a época da qual eu posso falar, hoje eu não posso falar nada sobre a igreja. Dos dias de hoje, tá? Que fique bem claro isso, que dos dias de hoje eu não posso falar nada, porque eu não acompanho, não leio, não vejo, não assisto, nada. Então eu sou leigo em relação à igreja dos últimos 8 anos para cá. Todos esses meus relatos dizem respeito de 2007 para trás, tá certo? Então, para mim aquilo foi um susto, porque na minha época o pastor era escorraçado e era dito bem claro, olha, quem sair não entra mais, não volta mais. E sempre foi assim. E agora eu estava surpreso, agora ele está ali me convidando para voltar. E eu falei, olha, bicho, no momento eu não tenho essa pretensão, não está nos meus planos. Tá? Por que eu falei isso para ele? Porque nessa ocasião, tá, eu já estava, inclusive, me preparando para entrar e fazer parte do quadro de pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus. E eu não quis falar para ele. Eu não quis, eu achei desnecessário comunicar isso para ele. Tá? Então, eu falei, não, bispo, eu não quero, no momento eu não quero. Ele falou, puxa vida, aí ele agradeceu, mas falou qualquer coisa que eu quisesse, se eu repensasse, eu podia voltar para procurá-lo, tá? Que ele tinha toda a autoridade dada pelo bispo Macedo para colocar de volta.
E ele falou, então, mas você vai ficar conosco hoje à noite, vai assistir o culto? Eu falei, vou. E naquela quarta-feira eu assisti o culto ali, na Catedral de Salvador, tá? Foi o único culto que eu assisti até hoje ali na igreja. E terminou e eu fui embora, certo? E eu fui embora. Então, aconteceu comigo de eu pedir para eu voltar. E o que eu pensava? No outro dia, já havia um comentário, sabe? Eu já ouvi um comentário nas redes sociais, uma pessoa falando com outra, olha, você soube? O bispo Natan foi na catedral, pediu ao bispo Guaraci para voltar para a obra. Olha como são as coisas. Olha como são as coisas. Quer dizer, é colocado sempre como se nós estivéssemos ali mendigando, sabe? Mendigando uma oportunidade, precisando de uma ajuda, precisando de um emprego, precisando, sabe? Sempre é colocado assim. O quadro que é pintado é o quadro da desgraça, que você está na desgraça, que você hoje é um desgraçado, tá? Ou seja, desprovido da graça de Deus, certo? Como se a graça de Deus estivesse condicionada a merecimentos. Na verdade, a palavra graça quer dizer favor não merecido. Então, a graça de Deus é a graça de Deus. Ele manifesta essa graça com quem Ele quer, certo? Bem, então, aí eu fiquei imaginando. Imagine se eu tivesse aceito o convite e voltado. Eu seria mais um que seria pego, colocado no altar, olha, dá aí o seu testemunho, como é que você estava, o que você estava vivendo, o que você estava passando. Só que nessa época, em que eu fui chamado por ele, tá, há uns 7 anos atrás, a minha vida ela já estava equilibrada, financeiramente falando, ela estava equilibrada. Tá? Eu já não andava mais a pé, algumas situações que eu vou relatar aqui. Então eu já estava equilibrado financeiramente falando. Tá? Então imagine, aí eu seria colocado ali para falar só de coisas ruins, para quê? Para servir de ameaça para os outros que estivessem porventura pensando em sair, para que não saísse. Então essa é uma prática que eu repudio na igreja, tá certo? Porque o que ocorre? Uma outra prática que eu sou completamente contra é a de aquelas pessoas que estão ali na igreja, elas considerarem que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é única, que ela veio para salvar a humanidade, que Jesus vai salvar a humanidade através dela e mais nenhuma outra. Como é que nós vemos isso? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi isso com vários obreiros, vários pastores que saíram, tá? E comigo também foi assim. Por exemplo, o obreiro está ali, o pastor, o membro, puxa vida, ele é de Deus. Em alguns casos ele é Deus, sabe? Se ele sair, ele vira o diabo. Ainda que ele esteja saindo para ir para uma outra denominação, sabe? Se ele for para outra denominação evangélica, ter que escolher ir para a Assembleia, para a Batista, para Deus e Amor, para Mundial, para Igreja da Graça, não importa. Pronto. Logo ele é tratado como se estivesse desviado. Outras denominações não são consideradas como de Deus pela Igreja Universal do Reino de Deus. Todas são do diabo. Todas representam o mundo. Representam ensinamentos errados. Tanto é que dentro da igreja, não sei se você sabia, mas é proibido, tá? Pastores, bispos e obreiros lerem qualquer livro que não seja um livro de um pastor ou bispo da igreja. Você sabia disso? É proibido. E se ele for pego, então logo ele já vai ser visto como alguém que está bebendo de outra fonte. De outra fonte. Tá? Ora, mas eu pergunto para você, quem é a verdadeira fonte de águas cristalinas? Fontes que refrigeram a alma. Quem é essa verdadeira fonte? É a Igreja Universal do Reino de Deus? É o bispo Macedo que escreveu aquele determinado livro? Não. Não. A verdadeira fonte é Cristo, é Jesus.
E existem várias instituições, várias denominações, vários pastores, tá? Que são de Deus e que escrevem inspirados por Deus, tá? Ensinamentos que edificam as pessoas, que fortalecem, que levantam as pessoas, que alimentam as pessoas, tá? A alma dessas pessoas. Ora, mas se ela lê esse livro, ela é punida. O pastor é tirado da obra, tá? Porque ele está se contaminando. É assim que é falado, está se contaminando. Inclusive, quando um pastor, ou bispo, ou obreiro e até membro sai da igreja, muitas das vezes o que é dito? Olha, se você tiver contato com ele, você sai da obra, porque você vai se contaminar. E a pergunta que eu faço é a seguinte, isso aqui serve para a sua reflexão. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, e se ao invés de você se contaminar, se você já estiver vivendo num ambiente que estiver contaminado? Se você já vive a própria contaminação, contaminação de heresias, de dogmas, de homens, de costumes e práticas que, biblicamente falando, são abomináveis aos olhos de Deus, tá? Então eu pergunto para você, se você já estiver vivendo isso, então esse contato com outros ensinamentos de outros pastores, de bispos, de outras igrejas, não vai te contaminar, não. Pode ser que esses contatos venham abrir os seus olhos para que você saia da contaminação. É uma coisa a se pensar, por que não? Por que não? Por isso que eu sou completamente contra a se pregar para as pessoas a igreja. Porque é muito fácil dizer assim, não, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então, se a igreja não salva, não se deve ser pregado ou engrandecido o nome da igreja. Então eu sou contra a que uma pessoa diga assim, eu sou a Assembleia de Deus, eu sou a Batista, eu sou a Igreja Mundial, eu sou a Universal. Eu sou contra isso. A pessoa não tem que ser a Universal, a pessoa tem que ser Jesus Cristo. A pessoa tem que ser Jesus Cristo. E em relação a você ler outros livros, ter acesso a outros conteúdos de outros pastores, de outras igrejas, além daquela que você congrega, isso não é negativo, isso é positivo. Sabe por quê? Porque você, tendo acesso a várias informações, tá? Você vai ter a oportunidade de compará-las. E uma vez comparando-as, certo? Você vai saber o que procede, o que não procede. E quando eu digo comparar, não é comparar uma com a outra, não. É comparar todas elas com a palavra de Deus. Fazer como os bereanos faziam. Você sabe que havia um povo de Bereia, isso você pode ler na sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 17, do 10 ao 12. Então, o povo de Bereia, eles agiam assim. Quando Paulo e Silas foram em Bereia, e eles começaram a pregar, tá, a sã doutrina, que era a doutrina da palavra de Deus, então o povo de Bereia, o que eles faziam? Eles pegavam as escrituras, tá, e eles analisavam. Eles analisavam para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam anunciando se procediam com o que estava escrito. Porque o que valia para eles não era o que Paulo estava falando, Silas estava falando. Não, porque e se eles estivessem falando errado? Esse é o grande erro. Mas o que importava para os bereanos era o que estava escrito. Então o que importa para você hoje não é você ser a Universal, ser a Internacional da Graça, ser a Batista, ser a Assembleia, ser a Quadrangular, ser a Deus e Amor. Não. Você tem que ser a palavra de Deus. É verdade. Jesus disse assim, olha, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então o que você precisa é isso. Não é ser a Universal. É ter a palavra de Deus em você. E você está na palavra. Pronto. Você vai pedir o que você quiser e Deus vai te dar. E Deus vai te dar.
Então, o grande erro que existe hoje é esse, e que eu repudio, manifesto aqui o meu repúdio, tá certo? Em relação a isso. Porque pegar alguém que saiu, que hoje está ali doente, ou que hoje está ali num estado de mendicância, sabe? Ou porque se separou, ou porque teve um acidente, que isso pode ocorrer a qualquer um, tá? Interessante é que quando acontece com um pastor, ou bispo, ou um obreiro de dentro que está na igreja, então isso não é anunciado, tá certo? Isso não é pego como exemplo. Então por que não pega aquele pastor que sofreu um acidente de carro, que está na igreja, tá certo? E mostra para os obreiros, olha, ele estava na igreja, era um homem de Deus e sofreu um acidente de carro. Por que não se pega aquele pastor que morreu com uma enfermidade? Por exemplo, eu sei de casos de pastor, de bispos, tá? E de pastores da Igreja Universal que morreram com AIDS. Houve um pastor em São Paulo, na época em que eu passei em São Paulo, fiquei um ano, e eu fui morar na casa desse bispo, não era pastor não, era um bispo, certo? Eu só não vou mencionar aqui o nome porque é pelo motivo, porque é antiético isso. Por esse motivo que eu estou falando no vídeo. Quando se trata de desgraças, infortúnios, você não deve pegar aquilo como se fosse um troféu e expor. Mas eu fui morar na casa desse bispo que havia morrido, tá? Com AIDS. Isso ninguém comenta. Isso ninguém fala. Certo? Quando morre um bispo, por exemplo, se você puxar aí na internet, você vai ver vários bispos da igreja, ou filhos de bispos e pastores, que morreram. Porque um dia todos nós vamos morrer. Basta Deus querer. Certo? E nos chamar. Entendeu? E aí cada um de nós vamos prestar contas com Deus. Aí é outro departamento. Tá? Mas vamos morrer. Certo? E o que ocorre? Sempre se fala da morte desses bispos de uma forma maquiada. Não é dito ao povo o verdadeiro motivo. Morreu de quê? O que ele tinha? Tá? Aquele filho morreu por quê? Compreende isso? Então não é colocado. Por exemplo, quando um filho de pastor e de bispo, e existem vários, eu já falei em outros vídeos isso, está ali, por exemplo, no mundo das drogas, é viciado, tá? Então, ninguém pega aquilo e diz, olha ali, ó, olha só, olha o que você é um filho de bispo. Não, é um filho do pastor. Não. É escondido, aquilo é escondido. E por que quer expor quando acontece com aqueles que estão fora? Então isso, além de ser injusto e desumano, tá? É uma prática que eu manifesto aqui o meu repúdio em relação a isso. Tá certo? Porque isso não é de Deus. Você que é um obreiro, você que é um membro, você que é um pastor, você que é até um bispo mesmo, tá? Nunca faça isso. Porque um dia isso pode acontecer com você. E aí você vai gostar que alguém faça isso com você? Que alguém pegue o seu vídeo lá caído como um mendigo, ou debaixo de uma ponte, ou com a sua família destruída, ou num acidente automobilístico, e coloque isso como um motivo pelo qual você saiu da igreja? Por que eles não pegam, por exemplo, os vídeos de quem venceu ao sair da igreja e não postam? Para mostrar que quem sai da igreja, seja lá por qual motivo for, então, mas está com Deus, permanece com a sua fé em Deus, vai ter sucesso, tanto como aqueles que estão. Porque o que importa não é você estar na igreja ou fora da igreja universal, é você estar com Deus, tá? É como o altar. Era muito comum uma pessoa falar, fulano saiu do altar. Como se o altar fosse aquele, sabe, aquele lugar feito de cimento e concreto que fica ali no salão da igreja. Não, aquilo não é o altar. Tá? O altar de Deus é o coração de cada pessoa. Então você pode sair, deixar de pregar naquela igreja, isso não quer dizer que você saiu do altar. O altar continua dentro de você. O altar de Deus, que é o seu coração, continua dentro de você. Então, cuidado com essa forma de distorcer as coisas, tá? Porque Deus cobra e às vezes ele cobra caro, tá certo? Bom, como o vídeo ficou um pouco extensivo, eu vou voltar no próximo aqui falando
sobre como eu vivi, o que eu passei aqui fora, tá? Então, vamos lá. Clique aqui embaixo ou aqui em cima para você ter acesso aí ao próximo vídeo, tá bom? Vamos lá.